Da mesma maneira, produção de vinho, portanto, também cada litro de vinho produzido em média tem associado uma água virtual de 1000 litros. O processo de transformação da uva em vinho produz um volume de água residual aproximadamente de 1% relativamente a esta água virtual. Já agora, per capita, a pegada hídrica per capita em Portugal é mais ou menos 30 metros cúbicos por habitante e ano. As águas residuais vinícolas, o winery e o wastewater, têm uma cor arroxeada, embora estas características possam variar muito de acordo com a época do ano, como mais à frente vamos ver e porquê, tem turvação, existência de sólidos em suspensão, o cheiro característico a vinho, não propriamente repugnante quanto à água do matador, e, portanto, esta água que tenho aqui é representativa, mas não muito, porque, mais uma vez digo, que quando elas são descongeladas alteram um bocadinho a consistência dos sólidos em suspensão. Para finalizar, a produção de azeite também tem uma água virtual associada a 1135 litros por litro de azeite produzido e também parte dessa água residual, a água residual que vos mostro, a água residual associada à produção de azeite, a transformação da azeitona, é uma água chamada água russa, que, como veem, aparentemente tem uma cor homogénea, cor castanho escura, turva e de odor forte, mas, na minha opinião, não propriamente desagradável, pelo menos em pequena quantidade. Portanto, o nome em inglês Olive Oil Mill Wastewater ou apenas Olive Mill Wastewater. Estas águas que vos mostrei apresentam características distintas de umas para as outras, embora hajam parâmetros que são semelhantes em termos de valor. O pH da queijaria, da água de queijaria do lagar, é um pH ácido, muito próximo, são dois Hs ácidos as duas. Já o matador e a adega têm um pH próximo da neutralidade. No que concerne à condutividade elétrica, pois a água de queijaria apresenta uma condutividade distinta das outras águas. Porquê? Porque quando produzimos queijo adicionamos sal e, portanto, a quantidade de íons cloreto e sódio na água da queijaria é muito elevada, daí que nos apresenta uma condutividade de 5,23 decisiméns por metro. Contra, por exemplo, uma água de adega de 1,62. Em relação à turvação, a água do matadouro apresenta, em média, maior turvação que as outras águas, embora a queijaria também se lhe cega. A carga orgânica, avaliada pela carência química de oxigênio, CQO, é muito elevada na água também do matadouro, na da queijaria também, e esta da queijaria, mais à frente irei falar, é muito variável porque depende se a queijaria tem desvio do soro para reutilização, para a alimentação animal ou não. Em termos de nutrientes, o fósforo é muito elevado no efluente de queijaria, mais baixo no da adega, até tão baixo em relação ao fósforo azoto que muitas vezes coloca em causa, a maioria das vezes, os tratamentos biológicos, a deficiência em nutrientes, e tem que haver artificialmente a adição destes nutrientes. Podemos referir mais os fenóis, portanto, porque são também um problema, principalmente nas águas dos lagares. Elas destacam-se pelo valor elevado de fenóis totais, porque é realmente o principal problema destas águas. Apresento em seguida as normas de descarga no meio hídrico relativamente aos parâmetros dos quais apresentei valores de caracterização destas águas e, por mero exemplo, apresento as normas de descarga no coleta municipal. Todos os municípios que tenham alguma indústria têm as suas normas de descarga. Foi fácil encontrar os mapas, tinha também um limite para fenóis e, portanto, apresento aqui só por isso as normas de descarga no coletor municipal de Mafra. Se confrontarmos as características físico-químicas das águas que apresentei com os valores legislados para descarga em meio hídrico ou
ou no coletor municipal, podemos avaliar a necessidade de tratamento dessa água, tendo em conta a percentagem de contaminante que eu preciso de remover sobre o valor inicial vezes 100 e obtenho a percentagem de tratamento necessário ou de remoção necessária para o meio hídrico e para o coletor municipal, conforme pretendido ou conforme aqui apresento. Poderíamos também estudar outras percentagens de remoção para a reutilização direta, mas como estas águas têm uma carga orgânica muito elevada, não o fiz, porque elas precisam de um tratamento prévio para esse fim. Então, se verificarmos, se analisarmos um bocadinho esta tabela, vamos ver que a água de Pejaria e do Matador, como era ácida, precisa de uma correção de pH para quer descarga no coletor municipal, quer no meio hídrico. Desculpem, do lagar de azeite, portanto, Pejaria e lagar de azeite precisa, de facto, de uma correção de pH, porque necessitamos de remoções de matéria orgânica avaliadas pela CPO muito elevadas, tudo acima de 90% e no coletor municipal um bocadinho menos, à volta dos 70%, praticamente para todas as águas, um bocadinho menor para a ADEC. Em relação aos nutrientes, e falando apenas do fósforo, que é o dado que eu aqui apresento, verificamos que quer a descarga no coletor municipal, quer no meio hídrico, necessitam praticamente a mesma percentagem de remoção. Isto porquê? Porque normalmente as hectares municipais não têm tratamento terciário e, portanto, não removem fósforo e azoto e, por isso, a necessidade de tratamento em ambos os casos é semelhante, o mesmo para os fenóis totais. Portanto, é por isso que aqui todas as águas apresentam elevadas necessidades de tratamento em termos de remoção dos parâmetros cujo limite ultrapassa a legislação vigente. Rapidamente vamos ver os tratamentos convencionais, o que normalmente se aplica para tratar uma água residual do Matador. Eles andam nos tratamentos biológicos, aeróbios e anaeróbios, podemos combinar o tratamento aeróbio com anaeróbio. Normalmente utiliza-se a flotação em vez da sedimentação para separar os sólidos produzidos, uma vez que as gorduras não são facilmente sedimentáveis, então é mais fácil utilizar a operação de flotação. Pode-se ainda, ou utiliza-se também os processos físico-químicos, com a flotação por água dissolvida associada com a coagulação de floculação. Ultimamente tem-se desenvolvido os processos de eletrocoagulação ou tecnologia por membranas. Simplesmente, estes processos têm que ser sempre precedidos pelas características da água que eu atrás referi, por uma obra de entrada, onde se tem que remover gorduras e areias, porque senão coloca em causa todos estes processos. Mesmo assim, estes processos não conseguem, na sua maioria, atingir os limites legalmente, para os vários parâmetros legalmente estipulados, porque também exigem, e depois, para além disso, têm um elevado tempo de contacto. Todos os tratamentos biológicos, para eu, por exemplo, remover a hemoglobina que existe no sangue, é preciso um tempo muito elevado de contacto nos tratamentos biológicos. Temos ainda a condicionante da adição de detergentes e produtos químicos durante o processo de lavagem, que pode comprometer estes processos biológicos. Em relação às águas residuais de Pejaria, são também, como vimos, águas com gordura e desfiação e, portanto, a aplicação da biodegradação aeróbia só é possível através de diluição ou, por exemplo, utilizando zonas úmidas artificiais, também a remoção de gorduras. A biodegradação anaeróbia é possível, sem tratamento prévio, mas o efluente final normalmente não tem características compatíveis com a descarga no meio hídrico. Para além disso, temos também a sazonalidade da atividade. Portanto, embora ultimamente os rebanhos já possam ser, o professor Oliveira poder me ajudar, possam estar preparados, chamemos assim, embora não corretamente, para produzirem todo o ano, mas esta atividade ainda tem associado uma elevada sazonalidade, tem indústrias muito pequenas e, portanto, todos estes problemas se avolumam porque essas indústrias não têm capacidade económica, não têm capacidade técnica
e, portanto, põem em causa todos os tratamentos que normalmente se utilizam. E, como digo, os anaeróbios também, existe um grave problema de flotação das lamas, de lamas devido à presença de gorduras. Desculpa, eu me esqueci de ligar o computador. Pode ser compensado. Pronto, já temos energia. A viticultura também tradicionalmente recorre-se a processos biológicos, as fossas sépticas, no entanto, a elevada concentração de sólidos põe em causa esse tratamento. A lagunagem não se consegue atingir a norma de descarga e há um problema que requer vários hectares de solo, muitas vezes solo com capacidades vinícolas ou de viticultura e, portanto, é também um grave prejuízo. As lamas ativadas necessitam de elevado sistema de proteção, custos operacionais associados à baixa relação entre carbono e azoto e também as zonas úmidas artificiais não funcionam porque estes efluentes apresentam uma carga orgânica bastante elevada. Para além disso, portanto, temos também a sazonalidade e temos compostos recalcitrantes na água que também impedem da eficiência, ou, digamos, são responsáveis pela menor eficiência deste processo de tratamento. No caso das águas russas, portanto, os lagares têm a matéria orgânica recalcitrante, já exige processos de oxidação química avançada, mesmo assim, por exemplo, ozono e peróxido hidrogénico, formar radicais hidroxilo, ultravioleta, peróxido hidrogénico, mas os resultados não atingem, estão muito aquém dos valores que são necessários atingir de remoção. Já os tratamentos aeróbios e anaeróbios em conjugação pode-se atingir remoções de CQO menos 90%, incluindo fenóis. Mas, portanto, como problema, podemos sempre dizer que estas águas têm óleos e gorduras e a matéria orgânica é recalcitrante. Ou seja, em resumo, perante estas 4 águas residuais industriais, eu posso dizer que os tratamentos existentes apresentam custos associados muito elevados, exigem mão de obra especializada, não se adequam à sazonalidade da atividade e, por isso, não conseguem, na maioria, atingir as normas de descarga. Isto é um problema nacional, como vimos há bocado, mas também pode ser, em termos de investigação e em termos de aplicação de investigação, pode ser também uma oportunidade. Portanto, ou seja, exige que sejam desenvolvidos novos tratamentos que possam colmatar todas estas falhas que aqui apresento. O tratamento que hoje apresento pode ser uma solução, porque é um tratamento de baixo custo, exige pouca mão de obra e, portanto, pode ser uma solução para estes equipamentos, para estes problemas. Este princípio, portanto, este método baseia-se na precipitação química com a adição de um único de reagente, o hidróxido de cálcio, que provoca a precipitação seletiva de íons. Portanto, ao conseguirmos simultaneamente a precipitação seletiva de vários íons, conseguimos a obtenção de um produto, de um produto insolúvel que se separa muito rapidamente da solução e permite obter quase a clarificação total do efluente. Assim, ele consiste na adição de uma solução muito concentrada de hidróxido de cálcio à água em agitação, que permite que sejam atingidas rapidamente, ou digamos imediatamente, as condições ótimas de pH e de concentração para que ocorra a precipitação simultânea dos cationhos em solução do grupo 3, o ferro, o 2 ferro 3, o alumínio, o manganês, o zinco, o cobre, o níquel, na forma de hidróxidos, e em simultâneo os do grupo 4, o bário, o cálcio, o estrócio, na forma de carbonatos, deixando em solução todos os sais solúveis, como os de sódio e de potássio, mas
aqui o ion-amónio pode, ou normalmente passa a amónia-gás, a amoníaco-gás, que também pode ser uma oportunidade decorrente deste processo.